Vamos agora para a Sensec. Sensec também tem aqui vários módulos, né? É o bloco 6, tabelionato de notas, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. E aqui nós temos módulos, né, dentro da Sensec, que é a outra central. Então, assim, ó, SERP, Central dos Registros Públicos, SEMPROT, Central dos Tabeliões de Protesto, Sensec, Central dos Tabeliões de Nota. Tá bom? Sistema mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, tá? Sistema mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, a Confederação Nacional Federal. Finalidade: interligar serventias notariais, permitir tráfego de dados, fornecer a digitalização e criar bases de dados nacionais, tá? Então aqui a gente tem a instituição e objetivos da Sensec. Instituição, tá? Instituição. É um sistema mantido pela CNB, não, pelo CNB, pelo Colégio Notarial do Brasil, né? Finalidade é interligar serventias notariais, tá? Então notas, só notas. Permitir o tráfego de informações de dados, interligação entre elas, interoperabilidade entre elas. Fomentar a digitalização e criar bases de dados nacionais, ou seja, fortalecer bases de dados nacionais. Sensec foi uma das primeiras criadas, né? Modos operacionais da Sensec. E aí nós temos 4 módulos aqui. Isso dentro dessa central. Dentro da Central Nacional de Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Tá? Então, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Guarda isso. Tá bom? Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Guarda isso. Por quê? Essa é a central e dentro dela tem os módulos. Aí os módulos você vai guardar um a um, tá? Porque cada módulo tem uma função dentro dessa central. Ok? Essa central é a central do tabelionato de notas. E para cada ato, ou para cada grupo de atos, existe um módulo específico dentro da Sensec. Ok? Então, nós temos, primeiro, o RCTO. O que é o RCTO? É o Registro Central de Testamentos Online. Então, ali, todos os testamentos são informados, tá? São registrados. Registro Central de Testamentos Online. Todos os testamentos registrados estão alimentados nesse módulo, tá? São registrados nesse módulo. Ah, professor, todos que nós conhecemos? Não, quando a gente olha para os testamentos, nós temos 3 testamentos ordinários, 3 testamentos especiais. Os 3 ordinários, qual que tem ingresso ou que passa pelo tabelião? Ou quais que passa pelo tabelião? O público e o cerrado. Então, tanto o público quanto o cerrado vai ter informação dele lá. O cerrado vai estar lá efetivamente? Não. O público vai estar? Sim. O cerrado vai estar o quê? A aprovação dele. Então, vai ter a informação da existência dele lá, tá? Beleza? E o particular? O particular não entra, tá? Então, é público, cerrado e particular. Ok? E os extraordinários, os especiais, vão entrar aqui? Não vão entrar aqui. Por quê? Porque eles são especiais e geralmente são ligados a militares, né? É o marítimo, é o militar e é o aeronáutico. São ligados a, geralmente, como são especiais, ligados a risco de vida. Né? São especiais porque eles podem ser feitos e realizados em momentos de perigo de vida, ou possibilidade de perigo de vida, ou possibilidade dessa pessoa não voltar à Terra. Porque se ela volta à Terra e ela tem acesso à estrutura dos cartórios, ela vai fazer o testamento ordinário. O ordinário, não o especial. Tanto que o especial ele é precário. Ele é precário. Se a pessoa não morrer lá e ela voltar, conseguir voltar, ele vai ter um prazo de validade aí para cumprimento. 3 meses. Se não morrer dentro de 3 meses, acabou. Tá bom? Ele caduca. Beleza? Tranquilo? Legal? Bom, e aí a gente continua aqui. Então, o testamento. Depois, o SESD. O SESD é o que, gente? É a central de escrituras de separação, divórcio e inventário. Então, é central, veja que são centrais operacionais dentro, tá, da Sensec. Tá? Dentro da Sensec.
Tá aqui, ó, dentro da Sensec. Beleza? São módulos dentro da Sensec. Então, Central de Escritura de Separação, Divórcio e Inventário. CEP, Central de Escrituras e Procurações. Ah, professor, mas não tem já escritura aqui em cima? Essa daqui, a SESD, são escrituras especiais. Escritura de separação, divórcio e inventário. É só para isso, só para esse módulo. Específico para esse módulo. Agora, é uma escritura comum, uma escritura de compra e venda, doação. As demais escrituras vão entrar no CEP, no módulo CEP. Tá? E tem ali a CNIP, ou a CIP, né? O pessoal chama de CIP. CNCIP. CNCIP é Central Nacional de Sinal Público, tá bom? Central Nacional de Sinal Público. Todos os tabeliães de notas oficiais com atribuição notarial são obrigados a acessar e alimentar os dados de cada módulo. Cada módulo desse tem que ser alimentado, tá? Tem um prazo aí que é quinzenalmente, tem que ter alimentação, no mínimo, né? Envio quinzenal dos dados. Bom, regras específicas dos módulos. STO, envio quinzenal de dados sobre testamentos e revogações. Informação fornecida apenas com autorização legal ou judicial. As informações que estão nessa central, tá? Nesse registro, nessa central, ela só pode ser acessada com autorização, se a lei permitir, e a lei permite para quem? Para o próprio, né? Para o próprio testador. Ou se tiver determinação judicial. Tá? Ou, se não for pelo testador, com a apresentação da certidão de óbito, tá? Do óbito, ok? Então, por exemplo, tem regras de acessibilidade, de acesso à informação. A SESD, escritura com base na 11.441, envio quinzenal dos dados dos envios dos envolvidos e dos atos. Então, tem que alimentar quinzenalmente esse módulo da central da Sensec, tá bom? Que é a SESD. CEP, que é a escritura pública, mesma coisa, inclui procurações e outras escrituras, exceto a SESD e a STTO. Envio quinzenal. Revogações devem ser comunicadas entre os notários, tá? Então, tem a comunicação, se alimenta e faz a comunicação entre os notários de revogação. E o sinal público, arquivamento dos sinais públicos, assinaturas e selos, para conferência entre serventias, tá bom? Então, ali, você tem ali o sinal público que é utilizado, então, para a verificação de assinaturas e de selos. Percebam, são módulos dentro da Sensec. Legal? Fiscalização e acesso à Sensec. Fiscalização direta, acesso integral pelo CNJ, Corregedoria Nacional, sistema registro e cumprimento dos prazos, acesso por certificado digital, todos os acessos exigem certificado digital, tem que ser possível. Mesma coisa também a SEMPROT, o acesso à SEMPROT também por certificado digital. Órgãos autorizados, o Poder Judiciário tem acesso, o MP tem acesso, órgãos públicos têm acesso, tá? Com habilitação prévia, tá? Pelo Colégio Notarial do Brasil. Colégio Notarial do Brasil, tá? Beleza? E aqui as palavras-chave, então, né? Sigilo, né? Nós já guardamos. Qual é o alerta para a prova aqui, gente? Obrigatoriedade de alimentação dos dados pelos notários. Vê que é quinzenal, tá? Todos ali, guarda que é quinzenal. Sensec é quinzenal. Beleza? Diferente, por exemplo, da RTDPJ, que é automático. É no momento, na hora. Falta de envio no prazo, enseja comunicação ao CNJ com exposição da serventia omissa. Interligação e interoperabilidade da Sensec é base para o sistema notarial nacional. Tá? Vê que vários órgãos públicos têm acesso à Sensec. Bloco 7, então, nós vamos falar aqui agora, vê que ainda continua no Notas, né? Uma central do Notas, o que é o sistema e-notariado e atos notariais eletrônicos, tá? Porque aí, o que acontece? Lá, aqueles módulos, módulos para você armazenar informação, você mandar informação. Aqui nós estamos no sistema e-notariado, que é um sistema de prática de atos eletrônicos, tá bom? Então, por exemplo, lá é só para fazer, para manter dados de acesso, para as pessoas acessarem. Aqui não, aqui já é a prática direta dos atos eletrônicos, tá bom? Por essa central aqui. Então, o que é o e-notariado? É um sistema eletrônico oficial dos tabelionatos de notas do Brasil. O objetivo: praticar atos notariais em meio digital, com segurança, rastreabilidade e fé pública. Beleza? Manutenção, né? O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, é que faz
a manutenção, a gestão. Implementação obrigatória. Todos os tabeliães devem prestar os serviços por meio de plataforma, serviços eletrônicos. Hoje, todos feitos serviços eletrônicos. Vai ver que há uma necessidade muito grande de virtualização da prática dos atos notariais e registrais. Tá bom? O tabelião de notas hoje já não está mais aquele tabelião do balcão. Ele é um tabelião virtual. Ele está na frente do computador praticando atos aí direto. Ainda mais pela... É claro que aí, como é virtual, tem toda uma gestão diferenciada, mas ele tem aí um lastro de prática de atos muito maior do que ele tinha antes de forma presencial. Por quê? De forma presencial, ele tem que ser procurado. As barreiras dessa procura era muito maior. Ah, poxa, eu tenho um tabelião que é meu amigo, né, minha amiga, é lá, só que está lá em Vilhena, está lá em Ji-Paraná, está lá em Porto Velho, e eu queria que, de repente, ela fizesse essa escritura para mim. Eu tenho que ir lá. Não tem como a tabelião vir aqui. Por quê? Ela tem a liberdade para praticar atos, todos os atos, sem sem uma obrigatoriedade territorial, porque ela formaliza juridicamente a vontade das partes. Então, todos que forem procurar lá, ela vai estar lá pronta para prestar o serviço. Então, eu posso sair de qualquer lugar do país e ir até lá. Eu poderia sair daqui lá em Porto Velho, sair daqui em Vilhena, sair daqui em Ji-Paraná, em algum lugar que eu queira, de repente, praticar um ato, levar toda a documentação e praticar o ato lá na frente da tabelião. Posso. A tabelião pode praticar o ato? Pode. Ela não pode vir aqui, fazer o serviço aqui. Por quê? Porque a competência territorial, ela tem a serventia está localizada naquela sede, ela só pode praticar os atos lá, por mais que ele produza efeito em outros lugares. Ele pode produzir efeitos em qualquer lugar do Brasil, ele pode ter ingresso em qualquer registro do Brasil, mas ele tem que ser praticado no limite territorial da serventia dela. Então, lá na serventia, onde ela é responsável por atuar. A atuação dela é lá. Tá? Por mais que o ato ele possa ser praticado para ingresso em qualquer registro envolvendo imóveis em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Isso, claro, dependendo dos atos agora, porque dependendo do ato que vai praticar, há uma necessidade de territorialidade. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Com agora, saindo do físico e indo para o virtual, eu não preciso ir lá procurar a minha amiga tabelião, o meu amigo tabelião. Eu, por aqui, de forma conectada, por videoconferência, eu vou até ele. Então, ele fala comigo de forma virtual. Ou seja, isso deu o quê? Quebrou barreiras de acessibilidade. Hoje, a acessibilidade aos atos notariais estão muito mais fáceis, muito mais fáceis de serem acessados. Por quê? Porque a tecnologia quebrou essa barreira física de você ir até o tabelião. Você vai até o tabelião hoje eletronicamente. Então, é possível. E por isso que, inclusive, o próprio ordenamento jurídico vai ter que organizar isso, né? Fazer uma organização um pouco maior e melhor, e já está fazendo, dos atos eletrônicos, para que haja um controle maior e não haja aí uma busca indiscriminada por prestação de serviços notariais no Brasil. Legal? Beleza? Vamos lá. Então, todos os tabeliães devem prestar os serviços por meio da plataforma. Requisitos formais do ato notarial eletrônico. Requisitos formais do ato notarial eletrônico, 286. Videoconferência notarial, obrigatório. Para quê? Captação de consentimento das partes. Por quê? Você tem que praticar o ato e o tabelião tem que verificar. O que o tabelião vai ter que verificar? O consentimento, a livre manifestação das partes. E você tem que ir até o tabelião para isso. E aí ele vai ter que fazer isso através da videoconferência. Tá? Então, através da videoconferência, ele vai poder falar diretamente com as partes. Ok? Concordância expressa, requisito. Então, videoconferência é requisito obrigatório. Concordância expressa é requisito obrigatório. Durante a videoconferência vai ter que ter a concordância expressa. Assinatura digital das partes é obrigatório exclusivamente, tá? Via e-notariado, então é assinatura eletrônica, que já vai ser preparada e feita pelo sistema do e-notariado.
A assinatura do tabelião, ela é feita pelo ICP, então com certificado digital, do tabelião é feito com certificado digital, das partes não, é pelo e-notariado, não há necessidade do ICP, tá? Por quê? Porque o próprio tabelião está acompanhando e o sistema, do e-notariado, ele é uma assinatura avançada, tá? Considerada assinatura avançada. O formato de documento é PDF-A ou XML com assinatura digital. Então, esses aqui são os requisitos formais do ato notarial eletrônico. Então, gente, cai na tua prova. Quais são os requisitos normais, os requisitos formais, a forma, quais são os requisitos formais para a prática do ato notarial eletrônico? Tem que estar isso aqui lá. Videoconferência notarial, concordância expressa das partes, assinatura digital das partes, assinatura do tabelião, formato do documento tem que ser em PDF-A ou XML. A assinatura do tabelião tem que ser por certificado ICP Brasil. A assinatura das partes tem que ser exclusivamente por e-notariado. Ou então, assim, digamos que ele coloque lá, a assinatura das partes tem que ser por ICP Brasil. Errado, né? A assinatura das partes tem que ser com certificado digital ICP Brasil. Errado. Errado, tem que ser por e-notariado, pelo e-notariado, tá vendo aqui? Exclusivamente, isso pode ser uma pegadinha de prova aí, ó. Por isso que ela tá aqui em negrito para vocês, tá? Pode ser uma pegadinha de prova aí terrível, tá? E você tem que fugir dela, tá? Então, perceba, aqui, videoconferência, você já sabe para que é, pegar a captação das partes, o tabelião poder visualizar a pessoa, tá? Vai tirar foto, inclusive, ali, para comprovar, e isso vai ficar dentro da própria plataforma, né? A concordância das partes, está tudo ali, porque vai estar gravado, tudo vai estar gravado, tá? E agora, a assinatura digital, tomar cuidado, a assinatura digital das partes é pelo e-notariado, do tabelião, ICP Brasil. Formato dos arquivos, PDA, PDF-A ou XML com assinatura digital. É só PDF-A? Não. Só XML com assinatura digital? Não. Cuidado com as exclusões, porque é um ou outro. Legal? Guarda isso, tá, gente? Funcionalidades do e-notariado. Funcionalidades do e-notariado. O e-notariado aqui, então, você vai ter aqui a matrícula notarial eletrônica, é o código único do ato, com 24 dígitos, tá? Então, todo ato praticado eletronicamente, gente, ele vai ter uma matrícula notarial eletrônica para todos os atos praticados eletronicamente pelo e-notariado, tá? Para cada ato vai ter uma matrícula notarial eletrônica, tá? Senad, Central de Autenticação Digital, são ferramentas, funcionalidades, né? Quais são as ferramentas dentro do e-notariado? Então, a matrícula, que vai ser emitida para todos os atos praticados com 24 dígitos. Guarda isso, são 24 dígitos. Matrícula notarial eletrônica. Uma outra ferramenta é a Central de Autenticação Digital. Central Nacional de Identificação Digital. Tá? ENOT Assina é o reconhecimento de assinatura eletrônica. É um módulo, uma ferramenta dentro do e-notariado. Que são módulozinhos, tá? Reconhecimento de assinatura eletrônica. É ele que vai fazer o reconhecimento da assinatura eletrônica, chamada de notarizada, né? Assinatura eletrônica e-notariado ou via e-notariado ou notarizada, tá? Assinatura eletrônica notarizada. IU é o índice único, é o Banco Nacional de Atos Notariais. Banco Nacional de Atos Notariais. E esse Banco Nacional de Atos Notariais vai ter lá a matrícula notarial eletrônica. O cadastro único de clientes e de beneficiários finais. Videoconferência para gravação da manifestação de vontade. Certificado digital notarizado, fornecido gratuitamente pelo tabelião ao usuário. Guarda isso, que o certificado digital, que é a assinatura notarizada, tá? Assinatura notarizada, que aqui é o reconhecimento de assinatura eletrônica, né? O reconhecimento da assinatura, que é o ENOT, né? Ele reconhece a assinatura eletrônica, é um modo de reconhecimento. O certificado digital é uma certificação que é assinatura notarizada, fornecida gratuitamente pelo tabelião. Então, toda a abertura ou todo certificado emitido para os
participantes de atos notariais, ele é gratuito, tá? Então, isso aqui é um certificado notarial gratuito, tá bom? A classificação dele é avançada, tá bom? É uma assinatura eletrônica avançada, legal? Regra de competência para ato eletrônico. Escritura eletrônica, domicílio. Ah, tá. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque aqui a gente vai trabalhar com a competência. Aqui a gente vai trabalhar com competência, tá? Então, regra de competência para ato eletrônico. Então, como é que eu posso praticar o ato eletrônico? Leve isso aqui para a prova, porque isso aqui é uma regra de competência nacional. Nacional, porque isso aqui é do Código de Normas, tá? Como é que eu posso praticar ato eletrônico? Aquilo que eu falei, é o controle. A livre escolha do tabelião, ok, mas essa livre escolha agora ela está mitigada, tá bom? Essa livre escolha do tabelião, já que é eletrônica, ela está mitigada. Para quê? Para evitar, gente, aqui, de repente, uma busca predatória de usuários para a prática de atos notariais. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? É mais ou menos nesse sentido. Regra de competência para ato notarial eletrônico. Primeiro, escritura eletrônica. Como é que eu vou definir a competência? Então, assim, o tabelião de notas antes não tinha, né? Ele é livre, de livre escolha das partes, se as partes for procurar ele fisicamente. Ah, o cara vem lá do Rio de Janeiro, quer fazer uma escritura aqui em Porto Velho. Pode? Pode. Fisicamente, pode. Eletronicamente, não. Calma. Eletronicamente, aí a gente já tem que fazer análise aqui. Vamos fazer análise? Vamos lá. Escritura eletrônica. Domicílio do adquirente ou localização do imóvel. Vamos ver. Esse cara quer fazer uma escritura aqui, mas tá, ele é do Rio de Janeiro, quer fazer escritura aqui. Mas o imóvel está onde? Rio de Janeiro? Tá, então não. Se ele mora no Rio de Janeiro, se o imóvel é no Rio de Janeiro, não, eletronicamente ele não consegue fazer aqui. Ah, mas ele mora no Rio de Janeiro, mas o imóvel está localizado aqui em Rondônia. Aí sim ele consegue fazer aqui. Ah, o imóvel está localizado no Rio de Janeiro, mas ele mora aqui em Rondônia. Aí sim ele consegue fazer aqui. Percebeu? Então, assim, a competência da escritura eletrônica, ela vai estar atrelada ao quê? Ao domicílio do adquirente ou localização do imóvel. E é interessante você falar que o domicílio do adquirente, gente, por quê? Porque o domicílio do adquirente, o adquirente, em regra, é que vai pagar que vai assumir as custas da transferência, né? Que vai fazer a escritura. Ele que é o maior interessado, não é isso? Domicílio do adquirente ou localização do imóvel. Legal até aí? Ok. Ata notarial eletrônica. Ata notarial. A ata notarial, domicílio do requerente, aquele que está requerendo, ou ato ou local do fato. Então, ou é o requerente, ou é o local do fato, ok? Isso aqui é a regra geral, eletrônica, é a regra geral. Aí a gente tem que analisar os casos específicos, mas a regra geral é essa daqui. É ato eletrônico? É. E eu não posso confundir o ato eletrônico com o ato físico, direto, né? Um ato físico, feito lá, o tabelião indo ao local, alguma coisa nesse sentido, tá? Beleza? Aqui então, é eletronicamente falando, tá? Quem está requerendo e o local do fato. Procuração pública eletrônica, domicílio do outorgante, aquele que vai outorgar. Então guarda isso, tá, gente? É regra de competência para ato eletrônico notarial. Ato eletrônico notarial. Tá? É escritura eletrônica? Domicílio de quem? Do adquirente. É compra e venda? Escritura eletrônica, adquirente, compra e venda, adquirente. Localização do imóvel. São duas possibilidades, tá? Legal? Duas possibilidades. Depois, ata notarial, domicílio do requerente ou local do fato. Procuração eletrônica, domicílio do outorgante. Tá bom? Beleza? Então aqui, tá? Então guardem isso aí. Legal? Aqui depois eu vou trazer que há uma exceção, eu não sei, parece que não está aqui. Não está aqui. Depois eu vou ter que incluir aqui. Não sei se haveria a possibilidade de colocar aqui. Uma regra de competência aqui também, tá? Por exemplo, se o domicílio do adquirente,
o domicílio do adquirente for dentro da mesma região territorial, o domicílio do adquirente for for no mesmo estado de localização do imóvel, aí eu posso fazer com qualquer tabelião do estado, tá? Aí é livre no estado, tá? Se domicílio do adquirente é na mesma unidade federativa, ó, vou botar aqui, domicílio do requerente ou do adquirente igual, vou botar aqui, unidade federativa do domicílio igual a unidade federativa, a localização do imóvel, eu posso então fazer qualquer tabelião do estado, tá? Então, se a unidade federativa do domicílio do adquirente é igual à unidade federativa da localização do imóvel, então eu posso fazer com qualquer tabelião do estado, tá bom? Depois eu vou trazer isso para colocar aqui, eu vou pegar o artigo efetivamente que tem essa exceção, tá bom? Beleza? Desmaterialização e materialização. Desmaterialização é digitalização, mas a conferência do original, assinatura digital e o código hash. Código hash, como eu já falei, código hash é como se fosse a digital daquele documento, é o que identifica aquele documento, tá? Então, há possibilidade de desmaterialização, mas tem que ter todos esses requisitos, essas regras aí. A digitalização, a conferência com o original, isso é feito lá pelo tabelião, assinatura digital, tá? Colocada, e o código hash, ok? A materialização, ao contrário. Desmaterialização leva para o virtual. Materialização eu trago para o físico. Impressão de documento digital autenticado com a fé pública. Então, eu faço a impressão dele, tiro do virtual, faço a impressão, autentico e dou fé pública a ele. Reconhecimento de assinatura eletrônica pode equivaler ao reconhecimento de firma, tá? Assinatura eletrônica pode equivaler ao reconhecimento de firma. Reconhecimento por autenticidade, remoto, né? Exige videoconferência, com comprovação do domicílio, por exemplo, no caso aqui de CRV, tá? No caso de veículo. Então, eu preciso fazer reconhecimento de firma por autenticidade, ou seja, como verdadeira, aquela que você tem que se apresentar. Ela exige a videoconferência. Exige a videoconferência com a pessoa e a comprovação do domicílio, tá? Para poder ver a competência, tá bom? Beleza? Regras de segurança, acesso e fiscalização. Então, o sistema funciona 24 horas por dia, com aviso prévio para manutenções, isso aí da Sensec, né? É notariado. Acesso ao sistema HTTPS, obrigatório, com QR Code, código de verificação. Correção online, tá? Vedado lavrar ato eletrônico fora do e-notariado. É eletrônico, tem que ser dentro do e-notariado. Exigência de selo eletrônico, tá? Salvo em atos com controle pelo dashboard. Palavras-chave para fixação, e-notariado, plataforma notarial dos tabeliães, para atos eletrônicos, matrícula notarial eletrônica, rastreabilidade, todo ato notarial eletrônico tem que ter matrícula notarial eletrônica. Para quê, gente? Rastreabilidade, com 24 dígitos, tá? Guarda isso, 24 dígitos, tá bom? 24 dígitos, vou botar aqui, ó, 24 dígitos, tá bom? 24 dígitos, ok? Videoconferência notarial, captação de consentimento com fé pública, Senad, tá? Central Nacional de Autenticação Digital, ENOT, assinatura, módulo para assinatura digital, reconhecimento, né, de assinatura, reconhecimento de assinatura digital reconhecida,
Proibição: nenhum ato notarial eletrônico pode ser praticado fora da plataforma, tem que ser sempre na plataforma. Aí nós temos aqui agora o bloco 8, que é o último bloco para a gente acabar. Essa aula vai para quase 2 horas, né? Registro de imóveis, CENIB, S-REI e matrícula nacional, escrituração digital. Né? Central Nacional de Disponibilidade de Bens. A Central Nacional de Disponibilidade de Bens, qual é a finalidade dela, gente? É o cadastramento de ordem de disponibilidade e de cancelamento de bens. Cadastrar ordem de disponibilidade e também de cancelamento de indisponibilidade de bens. Obrigatório uso, obrigação do uso. Todos os registradores de imóveis e tabeliões devem consultar a CENIB antes de lavrar atos. Tá? Acesso e controle gratuito para o judiciário, CNB e o próprio titular. Sigilo e segurança, uso obrigatório do certificado ICP para a utilização da plataforma. Né? A plataforma deve garantir rastreabilidade e autenticação. Proibição de outros meios, ou seja, ordens devem ser enviadas exclusivamente pela CENIB. Proibido o malote digital, aquele sistema Hermes, não. Ofício, e-mail, não. Tem que ser aqui, usar a central, CENIB. Tem a central, então todos exclusivamente têm que usar a central, não pode fazer por e-mail. Sistema eletrônico dos registros imobiliários. A gente tem o S-REI e tem o SAEC. Tá? O S-REI é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Tá? Feito lá o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O SAEC é para atendimento eletrônico compartilhado. Tá? Então, busca de certidões e tal, você utiliza o SAEC, Plataforma Nacional, para usuários acessarem o RI eletrônico. Então, aqui é prática, aqui é o sistema de registro eletrônico e aqui é o sistema de consulta ao registro eletrônico, tá? Então são dois módulos dentro do ONR, dentro da ONR, tá? O SERP, ONR e depois você tem os módulos ali dos registros de imóveis, tá bom? Tá? O S-REI, que é o sistema de registro eletrônico, e o SAC, que é a prática dos atos, e o outro que é a prática, que é o quê? Consulta dos usuários. Legal? Beleza? Matrícula eletrônica e Código Nacional de Matrícula, matrícula eletrônica, Código Nacional de Matrícula. Então, você tem aqui agora, a gente tem aí a matrícula eletrônica, né? Então, você tem o Código Nacional de Matrícula Eletrônica, o padrão único nacional, 16 dígitos. E você tem o Programa Gerador e Validador, que é uma ferramenta oficial da ONR, que é a Operador Nacional de Registro de Imóveis. Para quê? Para verificar, né? fazer a rastreabilidade, né? Ele gera e ele valida o Código Nacional de Matrícula, tá bom? Beleza? Aqui a consulta gratuita, qualquer pessoa pode verificar a validade da matrícula. Então ele vai lá e vê a validade da matrícula. Formato eletrônico, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo aí. Escrituração digital e organização do RI. Fichas soltas, obrigatório migrar registros antigos para fichas digitalizadas. Unicidade da matrícula, um imóvel, uma matrícula. Salto de numeração, deve ser registrado com ficha própria. Tá? Então, houve um salto na numeração, você vai ter que ir lá e colocar nesse salto de numeração a ficha informando o salto da numeração. Tá? Bloqueios administrativos, propostos ao juiz em caso de duplicidade ou falta de especialidade. Tá? Então, ou seja, há a possibilidade de bloqueio administrativo da matrícula? Sim. Tá? Então, a duplicidade de matrícula, por exemplo, vai bloquear a anterior, né? A mais recente, né? Propostos ao juiz em caso de duplicidade ou falta de especialidade. Controle de transferências, porque aqui a gente está falando só da central mesmo, né? Então a gente está passando mais rápido, está aprofundando, né? Porque lá no próprio no material específico de RI a gente aprofunda um pouco mais isso aqui, tá bom? Mas aqui é mesmo para dar uma passada nas centrais. A gente já está aí com 1 hora, quase 2 horas de aula, né? Propostos ao juiz. Então, controle de transferência, regras de anexação de cartórios extintos e emissões obrigatórias, né? São os controles e tal. Bom, então aqui você tem, né, as palavras-chave que você tem que guardar, tá, gente? A CENIB, a S-REI, SAEC, CNM, que é o Código Nacional de Matrícula, né, a Matrícula Nacional, tá? Ali tem o PGV,
que é o programa gerador e validador do Código Nacional de Matrícula, fichas soltas, novo padrão de escrituração dos atos imobiliários, fichas soltas, tá? CENIB, que é a Central Obrigatória para a Indisponibilidade de Bens. A S-REI já sabe que é o Sistema Eletrônico Nacional de Registros Imobiliários. O SAEC é a plataforma de atendimento ao usuário para acessar os registros imobiliários, tá? Então é isso. Eu acho que a gente acaba por aqui. Aí aqui no final tem um mapa interdisciplinar das centrais, falando mais alguma coisa, mas nós acabamos o bloco 8 aqui, tá? Depois vocês podem olhar um pouco mais isso aqui e tal. Tem aqui deixa eu ver aqui. Aí aqui agora começa perguntas e respostas, flash memo, para você poder memorizar isso aqui, tá bom? Gente, 1h51. Foi bem pesado. Tinha bastante coisa para a gente falar. Espero que tenha ficado claro na mente de vocês, na cabeça de vocês. E o que eu aconselho vocês? Tem que fazer muito exercício. Faz exercício disso aqui, e a gente vai ver como é que vai ser cobrado em prova. Aquilo que a gente está aí analisando, é a primeira prova a nível nacional, feita pela FGV para a prova do ENAC, e a gente não sabe bem como a prova vai vir. Mas a gente tem que estar preparado para o pior. Então, eu sei que aqui a cobrança, se vier nessa pegada de centrais aqui, vai derrubar muita gente, porque é muito específico, mas eu tenho certeza aí que vocês vão estar preparados. Por isso que a gente passou aqui essas centrais, que é um tema delicado, um tema chato, chatinho, né, para quem não está na atividade. Imagino quem está aqui assistindo essa aula aqui, né, uma aula altamente complexa na sua mente, né? Porque são coisas que você nunca viu na vida, nunca ouviu falar, e tem que guardar e gravar isso aqui e tentar conectar. Mas eu tentei fazer o máximo possível, mostrando que, na verdade, nós temos 3 sistemas de centrais. O sistema dos registros públicos, que é a SERP, com seus operadores, e para cada atividade. A SEMPROD, que é o protesto, tem a sua central. E a SENSEC, que tem a sua central. Cada uma tem os seus módulos. Então, o que muitas vezes vai cair na prova é o quê? É se esse módulo pertence a quem, tá? Esse módulo, por exemplo, o IDRC, é da onde? O que ele é? Tenta guardar esses conceitos, entendeu? Ele é o quê? Ele é um módulo de identificação do registro civil. Guarda isso. O que é o ICP-RC? É uma estrutura de chaves públicas do registro civil. Ela tem lá o registro civil tem uma estrutura de chaves públicas própria do registro civil, que ela tem um nível de segurança, e ela é uma assinatura avançada, não é assinatura simples. Tá? Então pode ser utilizada em toda atividade notarial registral, pode ser utilizada, porque ela é uma assinatura avançada, né? E aí sim, você vai vendo. Cada módulozinho desse, você tem que saber pelo menos o conceito e o que ela significa. Porque na hora da prova, você tem que achar a certa. Ele já vai trazer tudo para você. A tua mente só tem que olhar e identificar. Peraí, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. Isso aqui é aquilo. Entendeu? Você tem que identificar. Você não está indo fazer uma prova discursiva. Você não está indo fazer uma prova oral. A prova oral é pior do que a discursiva, né? Você tem que ter tudo na mente. A discursiva você ainda tem lá a consulta, então você tem acesso a material. Você não está indo para uma prova oral. Mas, faça aqui. O que você tem que fazer aqui? Faça todos os flash memos. Faça todas as perguntas e respostas. Faça todas as questões que eu mandei para vocês. E eu tenho certeza que você lá na hora, quando vier a questão, você vai identificar e vai conseguir responder. Tá bom? Gente, beijo no coração. E daqui a pouco já estou entrando com a outra aula aqui. Essa daqui foram 2 horas de aula. Valeu, gente. Tchau.